Boa noite, pessoal. Muito obrigado de coração pela participação, pela presença aí de todos vocês. Obrigado mesmo. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus de coração por tudo, pela essa oportunidade de trabalho, da vida, de tudo. E pedindo ao Pai que esteja conosco, nos iluminando, nos intuindo das melhores direções, dos melhores caminhos aí serem tomados. Eu queria agradecer imensamente mesmo ao Grupo Espírita Amor e Caridade, né, por essa oportunidade aí que está sendo dada para a gente conversar mais essa noite, trocar uma ideia aí sobre essas algumas coisas que são bastante pertinentes no nosso processo evolutivo. A gente vai conversar com elas. Mas então, mais uma vez, agradecendo a presença e a participação de todos vocês. Como é comum, né, nos eventos ligados ao Espiritismo, a gente vai iniciar com uma prece. Então eu peço a todos, por favor, que serenem-se, fechem os olhos, façam uma conexão com o mais alto, pedindo humildemente que o amor de Deus e a paz do Cristo possa estar conosco, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa jornada. Que as luzes que vêm das esferas superiores possam tocar nosso coração e a nossa razão, para que possamos dar caminhos, passos firmes nessa caminhada rumo ao Pai. Pedimos, Deus, enquanto filhos, enquanto criaturas de Tua imensa bondade, de Teu imenso amor, que possamos ser dignos, através dos nossos esforços, de sermos realmente co-criadores da Tua obra. E pedimos que esse sentimento de elevação, de busca de condições melhores, possam tocar não só nós, mas todos os planos da existência, de todas as moradas do Pai, como o Mestre Jesus nos ensinou. Que Teu amor, Tua paz e Tua luz estejam sempre conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Gente, então boa noite a todos aí. Lembrando que essa aqui é uma transmissão ao vivo, né? Então existe um certo atraso entre a minha comunicação e a minha interação aí com vocês. Aqueles que já me ouviram falar, sabe, eu gosto demais da interação, da participação aí via chat, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma observação, é muito bem-vindo, tá? Por favor, o chat aí tá para isso. Assim que a mensagem aparecer aqui para mim, eu respondo, coloco, se eu puder, de acordo com as colocações de vocês. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela participação. Bom, o tema nosso daí parece que são palavras desconexas, né? Conhecer, meditar, sentir e viver. E tem essa figura aí que eu achei muito legal, desse Jesus, desse contemplativo, de um momento de pensamento. E tem a ver muito com isso, né? Esse fundo do PowerPoint também, que tem esse rapaz aí em posição com a mão no queixo, geralmente é uma posição de reflexão. E é isso que é proposto hoje para a gente, um momento da gente pensar, um momento da gente conversar. Tá? Aqueles que já viram outras interações comigo sabem que eu gosto de contextualizar. Eu gosto de fazer uma introdução em relação ao tema que a gente vai conversar. Tá? Então, para a gente começar, eu queria fazer uma reflexão. Tá? Olha que interessante. No mundo, tá? Eu procurei os dados hoje para saber como é que era a distribuição das religiões no mundo. Tá? Olha que interessante. Esse aí é uma distribuição. Os que se dizem cristãos são aproximadamente 31% da humanidade atualmente. Essa pesquisa é de 2015, então ela está relativamente recente. Tá? Então, cristãos em todas as acepções, né? Católicos, evangélicos, protestantes, cristãos ortodoxos, todas as variantes do cristianismo. Tá? Ela é em torno de 30%. Então, os cristãos ainda eles tendem, não só os cristãos, né? Infelizmente todas as religiões
geralmente elas são autocentradas. Então elas se intitulam como a melhor, aquela que é a preferida, aquela que é a correta para levar a Deus. Mas olha que interessante, não tem nem unanimidade, mesmo nessas várias variantes do cristianismo, a gente não chega nem um terço. Para ser um terço, ele tem que ser 33,3%. Nem um terço da humanidade tem a mesma fé religiosa. Olha que interessante. Então, significaria que o quê? Que, desse ponto de vista, é interessante, porque todas essas leis são variantes. Os muçulmanos vêm logo a seguir com nem um quarto da humanidade também, aproximadamente um muçulmano. Olha que dado interessante. Dá para a gente refletir sobre isso, né? Por que essa pluralidade de credos? Essa pluralidade de possibilidades, de compreensão dessa relação com Deus. Então, eu acho que esse dado deveria levar a gente muita reflexão, né? Por que tantas disputas, tantas colocações, se tem essa diversidade toda? E por que eu coloquei esse dado? Tá? Por causa de uma coisa aqui que é interessante. Olha aqui. Cada uma dessas excepções religiosas normalmente tem um livro sagrado. Tá? Cada uma delas tem um compêndio de informações que normalmente são enviadas diretamente pela divindade que cada uma delas professa. Tá? Então, cada uma delas tem um livro sagrado. Tá? E uma pergunta que seria interessante da gente fazer seria o quê? Qual desses livros sagrados estaria mais correto, entre aspas? Seria o Vedas dos hindus? Seria o Tao Te Ching? Seria a Torá? Seria o Corão? Seria a Bíblia? Qual desses que estaria mais correto? Tá? Então, quando a gente pergunta desse qual que estaria mais correto, a gente teria que entender que, na verdade, todos eles são possibilidades de compreensão de aspectos da nossa relação com Deus. Por que Jesus, enquanto governador do planeta, permitiu essa pluralidade de possibilidades? Porque ele compreendia que cada um de nós está num estágio de evolução, cada um de nós tem que trabalhar alguns conceitos, trabalhar algumas informações, entender a mensagem de Deus de uma determinada maneira. Então, essa pluralidade ela é muito interessante no sentido de diversidade, de compreensão, de possibilidade de níveis de compreensão. Então, uma frase que eu gosto, talvez alguns de vocês já tenham visto eu pronunciá-la, é que pior do que achar que o seu caminho é melhor, achar que o seu é único. Então, todos esses livros sagrados, esses que estão mostrados aí na imagem e muitos outros, todos eles têm uma parte que a gente chama sagrada, que seria a parte de conexão, que é aquilo que é realmente divino, e tem uma parte humana neles. Tá? O problema é quando eu tomo algum deles como único, que ele é o único que é verdadeiro, e eu descarto todos os outros. Em cada uma das nossas passagens, das que estivemos nesse mundo, a gente pode estar numa dessas, ser criado em uma cultura em que uma essas religiões aí seja predominante. Então é mais do que natural que nós as sigamos. Então não quer dizer que um terço da humanidade está certo, porque você é só cristão, e os outros 2/3 da humanidade estão errados. Não, não, todos eles apresentam possibilidades de crescimento. Se não fosse assim, não seria um gesto de bondade de Jesus permitir essa pluralidade. Essa pluralidade ela é bem-vinda justamente para ter essas possibilidades do exercício dessa religiosidade de várias formas. Tá? Eu brinco que eu acho que uma das coisas que eu brinco em relação ao espiritismo é que a gente tem que fazer reflexões, a gente tem que pensar. Tá? E pensar, graças a Deus, quando a gente fala de pensar, eu gosto muito de pensar com bom humor.
Tá? Porque parece, algumas pessoas não entendem o espiritismo, parece que faz uma carga, né? O que você é? Ah, eu sou espírita. E faz uma cara de pesar, como se isso fosse ruim, como se isso fosse um sofrimento, como se isso fosse um fardo a ser carregado. Não. O espiritismo é uma proposta de vida, é uma proposta de amor. Então ela tem que ser encarada com leveza, ela tem que ser encarada com amor. Eu acho que o humor é legal quando ele te faz a pensar, ele faz uma reflexão. Tá? Então, nesse sentido do bom humor e nessa contextualização dos livros religiosos, eu trouxe uma chargezinha aqui que eu gosto desse canal lá, bastante do chargista, que é de um sábado qualquer. Então aparece o Deus, o Deus ocidental e fala: olha, a Bíblia é a comprovação da minha existência. Aí Odin, das Orchas, e falou: que interessante, por que não disse antes? Nós também temos os nossos, o meu se chama da poética. Aí lá, dos gregos, a teogonia, dos índios, o popul, o vu. E cada um deles tem o seu livro religioso, tem os Vedas lá. Então cada um deles e tem coisas em comum, como está brincando aí na charge, o dilúvio é citado em alguns, e tem os apocalipses também. Interessante que esses conceitos, eles permeiam várias obras religiosas. Então é meio complicado você virar para uma pessoa e falar assim: o meu livro sagrado está correto. Por quê? Porque foi enviado por Deus. Deus enviou o livro sagrado para a minha religião. Então todas as outras estão equivocadas, todas as outras estão enganadas. Eu acho que é complicado se você falar, porque mesmo cristãos, como a gente mostrou lá no início da nossa conversa, representam nem um terço da humanidade. Nem um terço da humanidade é cristão. E aí como é que faz? Os outros 2/3, mais de 2/3, na verdade, estão errados, estão mais equivocados? Então é uma coisa a gente pensar. Eu acho que a gente deveria ter o foco disso, que em todos eles tem verdades diferentes para diferentes níveis, para uma diversidade de níveis espirituais. Se não fosse assim, Jesus não permitiria. E dentro desse contexto de questões de religiosos, eu queria trazer para vocês, que foi o tema principal nosso aqui, uma reflexão dada pela Alcione. Tá? Quem que é Alcione? Alcione é um espírito bastante elevado, tá? Que ele é abordado num livro chamado Renúncia. Tá? Ele foi editado por Emmanuel e a psicografia do Chico Xavier. O que Renúncia relata? Ela relata uma das encarnações do Emmanuel. Tá? Nessa encarnação, ele foi um padre, tá? Chamado Damiano. Nesse padre Damiano, ele deu um suporte para uma família que passou por uma série de dificuldades. Um dos membros dessa família era Alcione. Tá? No início do livro, relata que Alcione é um espírito elevado, que ela já tinha, já estava na outro planeta, na verdade. Ela já atingiu um grau de evolução tal que ela não precisava mais encarnar na Terra. Tá? E o que acontece? Por amor a um grupo de espíritos, na tentativa de ajudá-los, uma tentativa de tornar o caminho deles mais tranquilo, ela pede e é concedido para ela a possibilidade de voltar a reencarnar na Terra. Não que ela precisasse, não que ela tivesse essa necessidade espiritual, mas ela fez isso por amor. Tá? Então ela volta por amor, não por necessidade evolutiva, a encarnar na Terra. E a história é muito interessante. Alguns talvez já tenham visto, no nosso grupo de arte de espírito Crescer, nós já encenamos algumas vezes uma adaptação que nós fizemos para Renúncia. Tá? Quem não leu, eu recomendo. É uma leitura muito, muito, muito interessante. E Alcione, ela faz, demonstrando o nível de elevação dela, ela faz uma reflexão. Tá?
Gente, para quem chegou depois, como eu falei no início, aqui a participação é livre, tá? Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, é só colocar aí no chat, tá? Assim que ela chegar aqui para mim, eu respondo, ou troco uma ideia, ou faço algum comentário, tá bom? Aqui, por favor, aqui a participação de todos é muito bem-vinda. Bom, esse trecho que eu vou trazer de Alcione é um trecho que ela demonstra a lucidez dela. Esse texto, essa parte específica do texto, foi depois do contato que ela teve com o Padre Damiano, que na verdade era uma das encarnações de Emmanuel. Então, nesse momento, Emmanuel já tinha desencarnado e ela estava trabalhando na casa de uma família. E pela postura, pelas condições que ela demonstrava, ela estava ajudando essa família, tá? Com as dificuldades, com as outras coisas deles lá. Não se preocupem, para quem não leu, que eu não vou dar spoiler em relação a mais da trama que acontece em relação ao livro. Mas eu queria trazer esse parágrafo específico da reflexão de Alcione para a gente poder comentar aqui. Olha o trecho interessante. Ela está fazendo então esses comentários aqui para essa família. Ela falava assim: lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, no caso Alcione, líamos apenas um versículo de cada vez, o Evangelho no caso, né? E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para as outras noites de estudo. Chegamos à conclusão que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho excepcional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem-se ao ver alcançado a lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Olha, eu marquei alguns pontos nessa minha reflexão de Alcione, que eles são muito importantes no nosso processo de compreensão dos ensinamentos do Cristo. Líamos apenas um versículo de cada vez. Às vezes a gente lê o Evangelho, eu acho que pode fazer ler como uma história, sim, mas é preciso depois voltar e fazer uma reflexão em cada parte dele, porque cada versículo contém, às vezes, uma profundidade que a gente não consegue imaginar, de algumas possibilidades, de algumas indicações de que Jesus nos põe do melhor caminho que leva ao Pai. E olha o que ela fala: isso, contudo, é erro grave. Essa leitura superficial que alguns propagam, que alguns usam, a gente tem que tomar bastante cuidado com ela. Olha o que ele diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É por isso que o título da nossa conversa hoje é Conhecer, Meditar, Sentir e Viver. É justamente nessa indicação de que Alcione está fazendo isso para a gente. Então agora eu queria passar um pouco sobre isso, sobre conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem de Jesus. Porque se a gente não souber o que realmente representa esses 4 verbos, e são verbos de ação, tá? Conhecer, meditar, sentir e viver, a gente não vai atingir a potencialidade dos ensinamentos do Cristo. E o que, como ela diz lá, é um caminho sancional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então a gente não basta conhecer, como seria o primeiro passo, né? Infelizmente, no nosso processo evolutivo, a gente estagna nesse primeiro nível do conhecer. E mesmo assim, ainda é superficial, tá? Vamos dar uma olhada sobre isso. Então,
Alcione está falando que eu preciso, em relação aos ensinamentos do Cristo, conhecer, meditar, sentir e viver. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho cada um desses tópicos. Conhecer, meditar, sentir e viver. Vamos começar na sequência que a Alcione nos propõe. Vou começar com conhecer. Tá? Conhecer. Conhecer é, numa das excepções, é ser informado, perceber, ver algo. Tá? Vamos pegar uma passagem evangélica que é extremamente citada. E eu quero fazer um comentário em relação com ela. Vamos lá. Um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus 25, capítulo 22, versículos 35 a 40. E todos nós provavelmente já vimos essa passagem citada várias e várias vezes. Tá? Então, conhecê-la. Se você falar isso com uma pessoa, que é importante amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Uma maioria das pessoas, nas várias acepções do cristianismo, vão falar: não, beleza, nós já conhecemos isso, esse ensinamento do Cristo é importante, tá? Mas o problema é que eu preciso ir além do conhecer, porque o conhecer é um princípio do processo. Como o Alcione diz, ele é a etapa inicial, eu não posso só me estagnar nela. E é interessante que esse conhecimento, olha o que ele está falando, e um deles, doutor da lei. Então Jesus estava falando com uma pessoa que conhecia profundamente a lei mosaica, que ele era doutor da lei. Então, quando ele diz para ele: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, a gente dá a impressão que isso está sendo citado a primeira vez, e não é. Tá? Se vocês darem uma olhada lá no Deuteronômio, lá no capítulo 6, 5, já está esse mandamento lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso já foi citado muito antes da passagem de Jesus. Tá? Então, ele estava reforçando tudo o que outros antes dele já vieram falar. Então, ele mandou emissários que plantassem essa mensagem antes deles. Ele veio dar cumprimento à lei, como ele mesmo fala. E olha que interessante. A parte que está lá no Levítico, tá? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, nem amarás o teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso também já foi citado antes da vinda de Jesus. Olha que interessante. Todos os ensinamentos dele, ele já veio o quê? Mandando emissários antes para a construção do caminho dele. Então, infelizmente, as pessoas acham que eu conhecer isso é o suficiente. Infelizmente não, gente. Conhecer é uma parte do processo. O conhecer é a primeira fase, tá? Então, antes de Jesus já veio, o próprio Cristo falou essa mensagem, outros emissários dele reforçaram isso. Então, as informações foram dadas para nós. Então, conhecer é fornecer essas informações. Então, esse é o primeiro passo. Tá? O problema é que a gente comete o mesmo erro em várias religiões. Lembra do nosso início da nossa conversa? O que acontece? Eu vou, numa determinada encarnação, eu sou cristão, então eu tenho como livro sagrado a Bíblia. Eu acho que conhecer a Bíblia, saber citar as passagens, citar os versículos é o suficiente. Numa outra encarnação, eu venho como muçulmano, tá? Então eu vou saber passagens do Corão, vou estudar o Corão. Numa outra eu venho como indiano, como hindu, vou estudar o Vedas. E assim sucessivamente. Eu caio no erro de entrar em encarnação, sair em encarnação, que conhecer o livro religioso, não importa qual nome que ele tenha, tá? Não importa qual que ele seja, é o suficiente. Então, o problema não é a religião, o problema é como eu utilizo. O
problema é que como eu a emprego como ferramenta de elevação, de aproximação para Deus. Percebe? Então, conhecer, tá, é legal, mas a gente não pode estagnar nisso. Chegar lá e falar assim, por via das dúvidas, a gente viu lá, né? Os cristãos são mais ou menos um terço da humanidade, aí depois os muçulmanos, aí tem os hindus, etc. Então vamos fazer o seguinte, eu vou decorar a Bíblia, o Corão, Vedas, e mais uns 4 ou 5 livros religiosos aí, sagrados, pelo sim e pelo não. Porque quando eu chegar lá do outro lado, eu já estou me cercando, né? Eu já sei todos eles de cor. Será que isso é suficiente? Será que isso resolve o problema? Não, porque eu estou só no primeiro nível. Eu tenho que dar um passo além. Tá? Então, o primeiro passo é conhecer. O segundo passo é o quê? Meditar. Ao próprio Alcione nos alerta que uma leitura vagamente atenta, superficial, não é o suficiente. Então, eu queria fazer uma exortação a todos vocês para o terceiro passo, que é meditar. O que seria essa meditação? Seria um estudo mais aprofundado desses ensinamentos. Só que, normalmente, quando eu faço isso sozinho, geralmente eu tenho só a minha percepção, tá? Eu só tenho a minha compreensão. Geralmente, o que é recomendado a gente fazer é fazer estudos, tá? Então, eu vou propor aqui 3 formas de meditar, tá? Esses ensinamentos, essas proposições do Cristo. A primeira, que é mais comum para nós no meio espírita, é a proposta diretamente por Kardec, tá? É a que contém o Evangelho do segundo Espiritismo, tá? Então, o que é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo? Para aqueles que ainda não conhecem a obra. Kardec, ele pega trechos, partes lá do Evangelho e faz observações em sentido geral dessas passagens, tá? E também, normalmente, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles contam com mensagens, informações dos Espíritos acerca daquela parte, daquele trecho do livro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado isso mais em linhas gerais, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o Evangelho, partes do Evangelho são comentadas em linhas gerais e também tem mensagens dos Espíritos acerca daquelas outras partes. Uma outra forma de trabalhar, que é essa do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela proposta por Emmanuel, tá? Como é que Emmanuel trabalha? Ele faz aquilo que Alcione nos propõe. Em vez de fazer essa acepção geral, como é colocada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um estudo de versículo a versículo. Essa série que está sendo mostrada aí, a série Fonte Viva, é uma série que eu recomendo bastante, tá? Para quem não conhece esses 5 livros aí, o que acontece? Emmanuel pega vários versículos do Evangelho e faz comentário. E faz comentários diretamente sobre eles, tá? Então ele aprofunda vários temas diretamente. Então, cada versículo é muito destrinchado. Às vezes um versículo são poucas palavras e a gente não percebe o quanto que Emmanuel consegue destrinchá-los, tá? Então, ele é muito legal nessa série também, porque ele traz esse conhecimento do Evangelho para o nosso dia a dia. Ele faz uma reflexão de aproximação. Ele mostra como é que aqueles ensinamentos do Cristo estão inseridos no nosso dia a dia, como é que eles podem ser inseridos na nossa vida. Porque um problema que eu entendo no nosso processo de evolução é o quê? É achar que a experiência religiosa ela só deve ser vivida dentro de um templo, de uma igreja, de uma casa religiosa, não importa qual nome que ela seja. Então parece que é uma desassociação. Ou seja, parece que eu só posso ser cristão ou muçulmano
ou shintoísta, ou hinduísta, numa casa, num templo religioso, e não percebe que nesse processo de evolução espiritual eu tenho que ser o nome que eu quiser, a acepção religiosa que eu escolher o tempo inteiro, na integralidade. Então, nessa obra específica, nessa que é chamada série Fonte Viva, são esses 5 livros aí: Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Vinho de Luz, o Ceifa de Luz e o Fonte Viva, propriamente dito, que Emmanuel faz esses comentários trazendo essa vivência para o nosso dia a dia. Porque, gente, não adianta nada eu ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas dentro de um templo religioso para cumprir, entre aspas, a minha obrigação com Deus e depois continuar a minha vida do jeito que eu acho que tem que ser. Na oração do Pai Nosso, a gente não fala que seja feita a sua vontade? Então a gente deveria pensar sobre isso. Será a vontade de Deus ou a minha vontade que eu quero que faça? Então eu tenho que trazer essa vivência evangélica para cada dia da minha vida, para cada escolha, para cada passo no meu caminho. Então Emmanuel, quando ele faz esses comentários acerca aí dos evangelhos, dos versículos do evangelho, já é uma indicação de como é que a gente pode trabalhar isso, como a gente pode proceder nessa aproximação de Deus aí, tá? Bom, seguindo aí, a terceira proposta de meditação, tá? É uma coisa que é muito comum no meio espírita, que a gente chama de estudo minucioso, tá? Ou chamado também de miudinho, tá? O miudinho, para aqueles que não conhecem, é uma forma de estudar o Evangelho, tá? Ela foi desenvolvida, essas informações estão lá nessa apostila que eu coloquei no rodapé, tá? Que é essa apostila que está aparecendo aí, que é o Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Essa é uma obra elaborada lá pela União Espírita Mineira, tá? Pelo Departamento de Estudo de Ensino de Jesus. O que é interessante? Essa forma de estudar o Evangelho, chamada de estudo minucioso ou de miudinho, tá? Para os íntimos aí, ela começou mais ou menos, tem 40 anos, lá no Grupo Espírita Emmanuel, lá de BH, e se tornou uma prática corriqueira dentro das casas espíritas aí. Por quê? O que acontece? O miudinho, quando ele é bem compreendido, ele trabalha uma parte, como Emmanuel, de pegar um trecho do Evangelho e desmiuçar, mas também tenta contextualizar, mostrar a base geral dele, como é que é Kardec. Então o miudinho, ele combina essas duas formas de trabalhar. Então eu recomendo às pessoas, eu falo que espiritismo sem livros, espiritismo sem estudo, não é espiritismo, né? Então a espiritualidade teve todo esse trabalho de passar a informação para que Kardec a compilasse, para que todos os espíritos que vieram depois pudessem utilizá-lo, justamente por ser um livro, a forma até então mais segura para a transmissão de conhecimento. Tá? Só um detalhe sobre essa questão. Algumas pessoas falam assim, então quer dizer que os 5 livros da codificação são sagrados para os espíritas? Claro que não, né, gente? A gente tem que deixar isso muito claro para quem não é fora do livro do espírito. Eles não são sagrados, mas eles são fontes preciosíssimas de luz. Tá? Eles são pérolas que a espiritualidade maior colocou ao nosso alcance para ajudar no nosso processo de evolução, no nosso processo de caminhada. E devem ser utilizados e compreendidos, lidos e meditados. Tá? Então, o que acontece? Eu não posso estagnar nesse ponto também. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho... o primeiro passo que a gente viu foi o quê? Conhecer. O segundo passo é meditar. Beleza, eu li a obra, pensei sobre ela, analisei, vi as implicações, tentei aprofundar nos ensinamentos do Cristo. É o suficiente? Não. Eu preciso ir mais além. Tá? Além de conhecer, que é o primeiro passo,
O segundo, que é meditar. Essa proposta de estudo, eu tenho que dar mais passos além. O terceiro passo que nós propôs, que o Senhor nos indica, é o de sentir. E aí que a coisa começa, às vezes, a complicar para alguns, né? Porque enquanto eu estou no terreno da palavra, enquanto eu estou no terreno da mensagem, parece uma coisa que é mais fácil de ser realizada. Quando eu caio no terreno do sentimento, do sentir, das emoções, aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque a gente vamos dar um exemplo, tá? Vou tentar clarear isso aqui. O nosso processo de evolução, o que acontece? Nós somos criados simples e ignorantes. Tá? O que é ser simples e ignorante? Eu tenho uma mesma quantidade a minha razão e meus sentimentos estão zerados. Tá? Isso é ser criado simples e ignorantes. À medida que eu vou sofrendo com frio, fome, medo e outras emoções, o que acontece? Essas sensações me causam mal-estar. Para eu me livrar delas, eu tenho que começar a pensar, eu tenho que começar a criar situações, a modificar o ambiente à minha volta. Ao fazer isso, o que acontece? A minha razão se desenvolve. Tá? A razão, normalmente, ela é desenvolvida através de condições do meio, através de situações às quais eu sou exposto. Só que eu desenvolvo a razão. A emoção, ela vem depois da razão. Então eu desenvolvo a razão, depois eu desenvolvo o sentimento. Desenvolvo a razão e eu vou desenvolvendo o sentimento. Só que o desenvolvimento do sentimento, geralmente, ele está mais ligado não só ao meio, ele está ligado à minha percepção do outro. Tá? Como Jesus nos diz, para eu amar o outro, eu tenho que amar a Deus, amar o próximo e amar a mim. Para eu desenvolver o sentimento, eu tenho que ter uma percepção do outro. Isso às vezes nos falta. Tá? Deixa eu ver aqui só. A Luciana está colocando aqui. Essa meditação tem que ser trazida para o nosso dia a dia. Devemos refletir o quanto as nossas ações estão de acordo com o Evangelho. Seria nesse sentido? É isso mesmo, Luciana. Porque eu acho, só fazendo um parêntese rápido, que o problema é o seguinte, esse distanciamento. Se a gente não trouxer e nem encaixar o Evangelho no nosso dia a dia, vai continuar sendo só palavras. A gente vai continuar só no campo do conhecer. Ah, você conhece a mensagem de Jesus? Conheço. O que você acha dela? Muito bonita. Mas vai ficar só isso. Ah, ela vai ficar no sentido de achando ela bonita, não trazendo essa vivência. Eu tenho que encaixar, eu tenho que passar a viver, a perceber o Evangelho a cada momento da minha vida. Aí que eu vou cair agora nesse é o nosso terceiro passo, que é o sentir. É isso que eu estou tentando falar, porque enquanto o conhecer eu fui apresentado, o meditar eu refleti como é que aquelas coisas, como é que aqueles conhecimentos podem ser encaixados na minha vida. Mas é através do sentir que eu vou ter esse próximo passo, Luciano. Eu vou poder ter contato com o outro. Olha que interessante. Na parábola do bom samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, a essência dela está em Lucas capítulo 10, 33 e 34. Eu coloquei um resumo aí. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Não é isso. O samaritano estava passando, viu uma pessoa jogada à margem da estrada, sentiu compaixão e cuidou dele. Viu é o primeiro passo, percebe? Ele estava passando, aí conheceu que tinha alguém do lado dele. Beleza? Ele meditou. Eu falei, bom, podia ser ele está precisando de ajuda. Mas ele poderia, inclusive, ter seguido nesse ponto. Poderia ter falado, isso não é problema meu. Mas a questão é, ele sentiu compaixão. E aí ele cuidou dele.
Então, o processo desse daqui, eu preciso entrar nos meus processos evolutivos, o sentimento. Eu preciso entrar em outras coisas que vão além da razão, porque senão vai haver esse desequilíbrio. É por isso, gente, que o Espiritismo fala tanto da gente de atividades que a gente chama de caridade. Tá? Porque essas atividades que a gente chama de caridade são formas de aproximação do outro. Por quê? Nessas atividades de caridade, o que eu faço? Eu dou meu coração. O que é a caridade quando bem compreendida? É dar de si. E olha que frase que eu acho muito legal. Tá? O verso está comentando: sentir e empatia estarão bem próximos. Sim, o verso. A empatia é a capacidade de se colocar na situação do outro. O samaritano, quando ele viu o outro, ele se colocou no dele, ele teve empatia, que ele falou: podia ter sido eu. E é isso que é o amor, é exercício. Olha que frase belíssima essa aqui, para a gente pensar. O próximo é aquele de quem eu me aproximo. O próximo é aquele de quem me aproximo. Se eu não me aproximar, o outro nunca vai ser o próximo, o outro vai continuar sendo o outro. Como é que eu vou saber as dificuldades? Como é que eu vou sentir compaixão se eu mantenho ele à distância? Como é que eu vou perceber que ele tem medos, anseios, interesses, sentimentos, se eu não me aproximo dele? Percebe? Então, por isso que o Espiritismo bate tanto em relação à caridade. Porque, como foi dito lá no Conhecer, eu tenho que fazer 3 coisas. Tudo, a lei e os profetas estão falando, como Jesus nos diz isso, tem 3 coisas: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Tudo, toda a lei e os profetas estão nisso. O Cristo mesmo nos falou. Então, para eu amar o próximo, eu tenho que me aproximar, gente. Não existe outra forma. Eu não amo a distância. A gente vê que vários relacionamentos são perturbados, às vezes, pela distância. É muito complicado o nosso estágio evolutivo ainda amar sem a proximidade. Tá? Então, eu acho que eu entendo que a caridade é esse exercício de aproximação. E porque ao me aproximar eu posso amar. Senão, eu vou continuar distante. Senão, eu não vou exercer esse segundo aspecto: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. Isso é tão profundo que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo inteiro, o capítulo 15, é dedicado a isso: fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque sem a caridade eu não me aproximo do outro. Sem me aproximar do outro, eu não posso amá-lo. E sem amar o outro, eu estou incompleto. Eu não tenho que amar a Deus, amar ao próximo, amar a mim. Então eu preciso me aproximar. E a forma dessa aproximação é a caridade. Não é a caridade mecânica de abrir a carteira e dar o dinheiro, que é importante, claro que é. A gente vive num mundo material e precisamos ainda de relações materiais, mas vai muito além disso. Tá? Então, a caridade, quando bem compreendida, é um exercício de aproximação. Eu falo que é um exercício de calibração de vista, de aprender a olhar o outro no mesmo nível de olhar que o meu, compreender que ele não está nem acima nem abaixo de mim, que ele é filho de Deus, amado por mim, amado por Deus tanto quanto Deus me ama. Percebe? Então, o sentir, porque senão a palavra é morta, gente. Os ensinamentos do Cristo, eles têm que ser vividos. Porque o amor não é algo que não é uma dádiva, no sentido de que hoje eu odeio o mundo inteiro e hoje eu vou fazer uma oração para Deus e amanhã eu vou acontecer a pessoa mais amorosa do mundo. Não funciona assim. Amor é cultivado, amor é exercício, amor é verbo de ação. A cada ação, a cada exercício que eu faço, eu me exercito o sentimento que a gente chama de amor. Eu sinto isso. Então, sentir o amor é exercitá-lo. Tá? Por que algumas pessoas... vocês já pensaram, por que tem algumas pessoas que cuidar do outro é tão natural para elas? Tá? Eu vejo, por exemplo, algumas profissões
que são belíssimas. A gente vê agora na pandemia pessoas se dedicando à vida, mas em outras situações ainda mais complicadas ainda. Por que para isso, para elas, para alguns é tão natural e para outros um tormento, um suplício se aproximar do outro? É porque para essas que é natural, não é dádiva de Deus não, gente, não é concessão de Deus não, é exercício. Eles tiveram provavelmente em outras encarnações talvez essa mesma dificuldade, esse mesmo problema em cuidar e aproximar do outro, só que eles exercitaram, eles fizeram a escolha de se abrir, de se aproximar. Eles compreenderam que o próximo foi daqueles que eles se aproximaram. Tudo isso é exercício. Quem já participou aí, talvez muitos dizer, na academia. Quando você vai a primeira semana na academia, dói todos os músculos e mais alguns que você não sabia que nem existia, tá? Mas com o tempo, aquilo vai se tornando mais natural para vocês. Da mesma maneira, são sentimentos, da mesma maneira é o nosso amor. Aqui, o Josias falou, não é dádiva, é conquista, é exatamente isso, Josinho. Porque senão a gente cai na armadilha de achar o quê? Eu sou assim, eu brinco, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, quando eu morava em Belo Horizonte, eu frequentava um centro lá chamado GEVAN, Grupo Espírito do Evangelho. Aí o seu Jari, que era o diretor da casa, ele já desencarnou, ele tinha uma frase que eu achava sensacional. Eu falava com as pessoas, a maioria tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim, Gabriela. Então a gente tem que parar de sentir essa síndrome de Gabriela, porque parece que as pessoas que são caridosas, que são amáveis, que são atenciosas, é uma dádiva de Deus. Deus concedeu isso para elas e elas são assim. Eu não sou desse jeito, é porque Deus não me concedeu essa graça. Gente, não é dessa forma. Eles são dessa maneira por méritos deles, pelos esforços que eles fizeram. Nessa encarnação, eu não tenho condições. Agora eu vou falar, Edilson. Se alguém me falar para mim, você tem condições de fazer o que Madre Irmã Dulce da Bahia fazia? Não, eu não tenho esse nível de desprendimento ainda. Mas o nível que ela chegou de dedicação com o outro foi através de exercícios, de várias em várias encarnações em relação ao bem, assim que ela se aproximou e chegou a fazer uma obra tão imensa. E tantos outros que estão aí espalhados pelo mundo. Então, como Josias me lembrou, não é dádiva, é conquista. Cada um exercitou, cada um fez a forma de desenvolver aquela aptidão. E chegamos agora no quarto item proposto por Alcione. Relembrando, conhecer, tá? Meditar, sentir, e agora o quarto que Alcione vive, nos fala em relação à mensagem do Cristo, que é viver. Esse parece fácil, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse. O que seria viver a mensagem do Cristo, o Evangelho? Gente, no nosso mundo tem uma pluralidade de culturas, uma pluralidade de concepções, de percepções, de tantas coisas. A única maneira que eu vejo ainda desse é essa beleza da encarnação, é nós nos mudarmos, né? Em cada hora estar num local, numa cultura, num povo diferente, que é o quê? Ter percepções, concepções, possibilidades de aprender com a diversidade. Então, o viver é a beleza da encarnação. Hoje eu estou aqui no Brasil, amanhã eu estou em outro planeta. Em outro povo. Quando eu tiver esgotado as possibilidades daqui, eu vou para outros locais. Olha que beleza. Então, esse viver é a possibilidade de experiências diferentes, de momentos em contatos com outros espíritos, com outras diversidades. Eu estava dando atendimento fraterno para uma moça, eu achei interessante. Acho que não sei se comentei isso aqui com vocês. Ela virou para mim e falou assim: eu queria, em todas as minhas encarnações futuras, voltar sempre com os mesmos pais, com o mesmo irmão, e de preferência na mesma cidade. Aí eu liguei com ela, mas aí complica, né? Porque você vai estar sempre ligado às mesmas possibilidades, às mesmas interações,
E quanto que a diversidade, que é a possibilidade de crescimento, quando a diversidade, que é essa beleza que Deus nos propõe, de estarmos em culturas, em momentos diferentes, de alargarmos os nossos horizontes. Olha que interessante o ensinamento de Jesus. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si, não é? Ele falou, ele limitou a quantidade de próximos. Ele falou assim, o que é o próximo? O próximo você tem que amar a 20, 30, 40, 50 pessoas. Não, ele deixou em aberto, porque esse amor, quando é bem compreendido, ele é incondicional. Toda vez que eu expuser o meu amor com condicionantes, isso não é amor não, viu gente? Cuidado com isso. Eu amo a pessoa se ela fizer o que ela quiser, se ela for da mesma religião, se ela tiver o mesmo comportamento, cuidado com isso. Lá na escola que eu trabalho, lá na FMG, tinha um funcionário, nem estava lá, ele chamava todo mundo de primo, né? Aí ele falou assim, primo, 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 e perguntava, aí eu perguntei, por que é primo? Não, porque eu só posso chamar de irmão aquele que é da minha mesma religião. Como vocês geralmente acreditam em Jesus e Deus, vocês são só primos. Tá bom. Beleza, então já foi dar um passo, né? Pelo menos tá na família. Ser primo ainda é considerado família. Mas a gente tem que estreitar, porque não chamar o outro de irmão, se for só uma palavra, é vazio. Ou a questão do viver, e eu tenho que mudar nessas encarnações, é justamente para isso, que eu tenho que sentir também. Percebe? E olha que interessante. De novo, um momentozinho de bom humor. Tá? Mesma coisa, uma questão de colocação de bom humor. Tá? Que igual eu falei com vocês, ter um bom humor é fundamental. Essa chargezinha aí, ó. A mistério da encarnação, eu vou escolher qual corpo que eu vou voltar, né? De homem, com mulher, cego, com alguma deficiência, etc. Mas é esse daqui, que foi o nosso atual, já foi a nossa escolha no passado, que vai ser a nossa escolha nas próximas encarnações, são as ferramentas adequadas para o que eu tenho que aprender. Tá? Então, viver é escolher a ferramenta, no caso o corpo, a família, os ambientes, o povo que eu vou encarnar. Isso tudo são possibilidades. Mas olha que interessante, tudo isso são possibilidades. Eu vou trazer agora, para a gente, nós já está caminhando para o fim, uma mensagem do Emmanuel que fala uma coisa que a gente tem que pensar muito, muito, muito mesmo. Tá? Essa mensagem do Emmanuel está lá no Palavras de Vida Eterna. É a lição número 104, ela chama Existimos. Emmanuel comenta o seguinte versículo lá do Evangelho. Tá? Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Isso foi dito de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Olha como é que Emmanuel, a reflexão dele é profunda. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hábito do Criador. A pedra existe. A planta existe. O animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde, possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulham nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Olha essa afirmação de Emmanuel: viver é algo diferente de existir. Gente, escolher um corpo, encarnar e tocar a vida, isso não é o quarto passo de Alcione, tá? Isso é existir. Alcione fala que a mensagem do Cristo tem que ser o quê? Vivida, tá? Porque, infelizmente, é aquilo que Paulo nos fala. Estou acordado enquanto tantos dormem. Então, o que acontece? A maioria de nós, não importa a religião, isso não é automático, a gente só está existindo. É isso que Emmanuel fala. A gente só está passando um dia depois do outro, nós estamos existindo. Viver é um passo além. Para eu cumprir o quarto passo que Alcione nos coloca, eu preciso ir além. Eu não posso só existir. Há muita gente que destrói o próprio cérebro
escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar a negação e crueldade, entretanto em sofrimentos separadores, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da maturidade e da eloquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Olha que frase sensacional nesse fechamento da missão. O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Então, Simone foi muito sapiente na colocação dela. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Aí não precisa se dizer cristão, tá? Ela precisa ser conhecida nas várias possibilidades da Terra. Ela precisa ser meditada também de acordo com as acepções. Ela precisa ser sentida, mas ela precisa ser o quê? Vivida, que é o quarto passo. Conhecer, meditar, sentir e viver. Eu preciso viver. E como Emmanuel nos diz, viver é bem diferente de existir. Existir, a humanidade inteira existe. Tá? Os nossos irmãos no umbral, em outras dimensões mais complicadas que a gente nem consegue imaginar, todos existem. Então, todos foi tudo obra do Criador. Mas entre os que existem e que os vivem, há uma grande distância. Então, o chamamento do Cristo é para que nós possamos ter vida em vida. E como ele diz mesmo, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, e não existência. Existência quem concede é só o berço, mas a vida é a aproximação do Pai de acordo com os ensinamentos de Jesus. E para encerrar, eu gostaria de deixar essa imagem, essa lembrança desse ensinamento profundo de Jesus. Mais um, né? Como tantos que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. Isso é o Evangelho de João. Olha que interessante. Essa frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a gente já ouviu. Mas a segunda parte desse trecho de Jesus, às vezes a gente não ouviu ou omite. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. O amor do Cristo é o que está representado nessa imagem aí. O Cristo, Jesus, está próximo, nos ajudando na nossa jornada. E é isso que é proposto para nós em relação ao próximo, nos aproximarmos dele. Porque é assim que eu vou realmente viver e não apenas existir. Ok? Bom, meus irmãos, o nosso tempo findou. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo de coração a presença, a participação de todos vocês. Agradecer mais uma vez ao Grupo Espírita Amor e Caridade por essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de trabalho, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, de tentar trazer de coração, eu não estou trazendo revelações, mas só algumas reflexões, algumas ponderações sobre o que esse Espírito elevado aí que foi Alcione deixou para a gente, mas principalmente sobre as mensagens do Cristo e as mensagens de Emmanuel também, que são comentários em relação a isso que foi deixado para nós. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, quiser essa apresentação, qualquer coisa aí, meu e-mail está aí, nessa tela final. E agradecer pelo amor de Deus e a paz do Cristo e pedir que humildemente, se for outra oportunidades, se formos chamados, aqui estaremos prontos mais uma vez para tentar ajudar, nos dar as mãos aí para o nosso processo de caminhada, tá bom? Então, para a gente poder encerrar mais essa noite, vamos cerrar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, pedindo a proteção do mais alto, a indicação de Jesus da espiritualidade caminho, da roda segura como ao Pai. Hoje que a humanidade às vezes
parece desnorteada, às vezes perdida nas escolhas, e possamos nos reencontrar, voltar para dentro e perceber que Deus também está em nós, enquanto filhos, enquanto criaturas dele, tão amadas, tão protegidas, tão abençoadas, possamos realmente fazer jus a tanto amor, tanta misericórdia que ele deseja para nós. Que teu amor, tua paz esteja sempre conosco, Pai, hoje e sempre. Então, meus irmãos e irmãs, muito obrigado mesmo. Agradeço de coração e nas próximas oportunidades, se Deus assim permitir, aqui estaremos. Fiquem com Deus, ouçam Jesus e seus emissários da luz e que o amor de Deus e a paz do Cristo estejam sempre conosco, hoje e sempre. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus.